Sim, pois não? Professor Raimundo, eu tava aqui pensando com os meus botões, mas eu só tava pensando com esse daqui e esse aqui. Porque esse daqui eu não gosto dele não, senhor. Não vou ir por quê? Porque toda hora ele sai da caça. Professor Raimundo, eu tava pensando que o senhor fosse um coqueiro, eu queria ser o coco. É sim. É? É sim, ó. E se eu fosse um coco? Se o senhor fosse o coco, eu queria ser uma porção de cocada pro senhor ficar comendo na beira do rio enquanto o senhor estivesse pescando. Aí pescava um peixe, comia cocada. Outro peixe, comia cocada. Outro peixe, comia cocada. E se eu fosse o peixe? Se eu fosse o peixe, aí eu queria ser uma peixada pro senhor ficar comendo assim gostosinho com feijão mulatinho. E se eu fosse feijão? Se o senhor fosse feijão, eu queria ser uma feijoada. Daquela bem gostosa pro senhor comer, depois só cair no buraco. Batista, prepare-se pra veja quem que vai responder. E se eu fosse buraco? Não, professor Raimundo, eu queria ser um tatu pra residir lá dentro do mesmo. E se eu fosse um tatu, Batista? Se o senhor fosse um tatu, eu queria ser uma tatuzada pro senhor comer assim bem devagarinho, em ritmo de cágado. E se eu fosse um cágado? Se o senhor fosse um cágado, aí eu queria ser... Não, professor Raimundo, não queria ser nada. Tia Tanachio, dá um 0 pro professor Raimundo, tá? Depois dessa, professor Raimundo. E se eu fosse um zero, Batista? Se eu fosse um 0 aí, tava pra mim, professor. Eu ia aproveitar. Batista? Sim. Sim. Tá danado, tá danado. O pessoal já comenta, dá comentários.